Belém, 23 de setembro de 2012. Estamos na Estação das Docas, na parte superior interna, onde ficam os restaurantes e algumas lanchonetes, livrarias. E vamos dar prosseguimento à gravação de mais um vídeo amador falando sobre a história da região norte do Pará e de Belém. O texto, são diversos textos, torna-se um pouco longo, mas o conteúdo é muito belo, é muito bom, né? É uma matéria educativa, creio que de muita utilidade para quantos desejem informarem-se sobre os verdadeiros valores da cidade de Belém, do estado do Pará. Lembrando que o principal é o áudio e não o vídeo, mas que o vídeo também é selecionado um local de destaque, no caso aqui a Estação das Docas, e nós agradecemos a esta senhora do Biomercato, um restaurante, lanchonete, que nos permitiu gravar. Origem da cidade de Belém. Eram 150 homens em 3 embarcações ao comando do capitão Francisco Caldeira Castelo Branco, partindo de São Luís no dia 25 de dezembro de 1615, rumo ao norte, e chegando ao Rio Pará dia 12 de janeiro de 1616. E assim Belém foi fundada. Esta fortificação, denominada Forte do Presépio, portal da Amazônia, ao tempo em que Portugal e Brasil estavam no domínio espanhol, passa a ser ponto obrigatório de passagem ao interior da região. A cidade tem seu suprimento de novos cavalos no primeiro quartel do século XVII, no sítio fundado por Castelo Branco, atual Forte do Castelo, e com uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Graça, um fortim de madeira, logo denominado Presépio, em uma das bocas do Amazonas, com o fim de impedir a penetração estrangeira pela região norte do domínio português. Pedro Teixeira, o desbravador da Amazônia, tomou parte nesta expedição. O povoado nasceu junto ao Forte do Presépio, como imposição da colonização militar, alastrando-se ali para outras áreas circunvizinhas. Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará, ou simplesmente Santa Maria de Belém, tornou-se a sede da então chamada Feliz Lusitânia. Belém, cidade do norte do Brasil,
capital do estado do Pará. Sua situação geográfica junto das bocas da foz do Amazonas está em posição privilegiada em relação à Amazônia, da qual é a porta de entrada a cerca de 130 quilômetros do Oceano Atlântico, às margens da Baía do Guajará, formada pelo rio Pará. As águas da Bahia são bastante calmas, ao contrário do que acontece das embocaduras principais do Amazonas. Por isto mesmo, seu porto passa por toda a navegação que destina ao interior da Amazônia, contornando a grande ilha do Marajó através do Auro de Breves. Belém é edificada, é formada pelo rio Guamá e pela Baía do Guajará. Uma cidade plana com altitudes fracas que variam de 6 a 8 metros acima do nível do mar, formando um tabuleiro que cai nas vizinhanças devido à presença de uma barreira 2,5 metros de altura. Alguns igarapés, como o do Una e das Almas, que desembocam na Baía do Guajará, no rio Guamá. Situada a pouco mais de 1 grau de latitude sul, Belém apresenta clima quente e úmido, com uma constância de temperatura, pois as chuvas de Belém são frequentes o ano todo, registrando o mês mais seco em outubro. Belém tem a consequência direta do clima. É coberto por floresta do tipo equatorial. O calor forte e uma insolação obrigou a arborização em novos trechos da cidade com mangueiras. 2 fatores contribuíram para o rápido crescimento de Belém: a abertura do rio Amazonas para a navegação internacional e a exportação da borracha. E assim Belém teve seu grande progresso devido à melhoria de transporte na região amazônica. Com a repercussão da Segunda Guerra Mundial, houve-se a necessidade de abrir as rodovias Belém-Brasília e Transamazônica. 2 grandes áreas existem em Belém, uma comercial e outra residencial. A área comercial está localizada na parte ocidental da cidade, entre a zona portuária e o Largo da Pólvora. O velho centro comercial é a parte mais antiga de Belém, com sobrados de 2 e 3 andares, sem qualquer arborização. Vista do alto é um verdadeiro amontoado de telhados carcomidos pelo tempo, aonde também se localiza lojas de armarinhos e comércio de miudezas em geral. Belém e seus antecedentes. Vicente Yanez Pinzon.
foi o primeiro a navegar no rio Amazonas. O espanhol, em dezembro de 1499, partiu de Palos à frente de 4 caravelas. Houve outras expedições ainda comandadas por espanhóis. Dessas, a mais importante foi a de Pedro da Úrsula, enviado em 1560 pelo vice-rei do Peru, André Hurtado de Mendonça, para proceder a uma grande exploração. Vários motivos ocasionaram um motim na guarnição, liderado por Lopo de Aguirre. Pedro de Úrsula foi assassinado. Em dezembro de 1561, o que restava da expedição chegou à foz do Amazonas. Vale ressaltar que Diogo de Lepe, seguindo idêntica rota, encontrou um rio muito grande de águas doces. Não desembarcou devido à hostilidade dos indígenas, que mataram com certeiras flechadas nada menos que 10 de seus companheiros. Muitos historiadores afirmam que essa hostilidade teve origem na viagem de Pinzon, que teria levado alguns índios como escravos. Em 1541, Francisco de Orellana, amando de Gonçalo Pizarro, e à frente de 400 espanhóis e de 4.000 índios, partiu de Quito em fins de fevereiro para explorar as terras do Eldorado e La Canela. A 24 de agosto de 1542, chegava Orellana à embocadura do Amazonas, sendo, portanto, o primeiro a navegar, na realidade, toda a extensão daquele curso d'água. Na viagem relatada, entre outros, por Frei Gaspar de Carvajal e pelo jesuíta Alonso de Rojas, é que teria ocorrido o lendário e fantasioso encontro com as Amazonas na foz do Nhamundá, o qual originou o nome do grande rio. No Pará, antes da fundação de Belém pelos portugueses, chegaram até a fundar uma aldeia em Caeté, hoje Bragança, além de dominarem completamente o Maranhão. Mas os portugueses, depois de muita luta, conquistaram as terras maranhenses e partiram para a nova etapa, a conquista do Grão-Pará. Os paradoxos da Belle Époque. Opulência e miséria à sombra da borracha. À frente da migração nordestina para as frentes de trabalho na Amazônia, na coleta de borracha
impôs um aumento demográfico de caráter substancial. A necessidade de mão de obra para a extração da Hevea brasiliensis provocou a corrida de uma massa de trabalhadores nordestinos para a Amazônia. Belém sofrerá esse efeito com o aumento da população, que sem possibilidades não tiveram sequer acesso aos restos da grande riqueza dos seringalhistas. Por força do Colégio de Posturas de Antônio Lemos, essas pessoas eram obrigadas a retirar-se do centro da cidade para as áreas periféricas. Na época, bairros como o Marizal, Cremação, Pedreira, Marco, São Brás, Canudos, entre outros. Ideologicamente falando, o saneamento da cidade passava também pelo saneamento da pobreza do grande centro urbano que vinha sendo preparado para a burguesia reinar. Mas, apesar de todo o controle social e a disciplina urbana, os populares nordestinos e estrangeiros tramaram cotidianamente a sua vida na urbe belemita, tecendo pacientemente estratégias de resistência à destruição dos seus hábitos e dos seus mecanismos de sobrevivência. A legislação municipal proibia proferir palavras obscenas nas ruas e lugares públicos, praticar atos ou gestos reputados ofensivos à moral e à decência, tomar banho nas praças e fontes públicas, organizar batuques e sambas, tocar tambor, carimbó, bem como a reunião de escravos, fâmulos ou criados nas lojas, tabernas, açougues, ruas e praças, danças de cordões de pastores fora do carnaval, Código de Posturas de 1880 e 1897. Neste aspecto, embora o período de apogeu econômico da borracha tenha se caracterizado como um dos momentos mais intensos do colonialismo cultural em Belém, as manifestações da cultura popular não arrefeceram, graças à resistência feita pelos grupos aos códigos de disciplina e ética moral imposto pelos conceitos da burguesia emergente de autoria de escritores conhecidos como ficcionistas ou poetas, as danças dramáticas, folclóricas, como o boi-bumbá, matizado pelas culturas do senhor e do escravo, e aos cordões de pássaros nativos do Pará e parentes das danças indígenas
casadas à estrutura do dramalhão, trazidos dos terreiros para os palcos, e que tiveram, portanto, um segundo nascimento erudito. A mulher na Belle Époque. A atração social da mulher no início do século XX se resumia às demonstrações de fé nas missas dominicais de caridade, nas reuniões beneficentes e de boa anfitriã, nos salões em que expunham seus dotes musicais sem direito à participação política. Sobrava a ela o papel de mãe e educadora. Mas, por outro lado, fugindo aos rígidos rituais de conveniência da sociedade da Belle Époque e representado a efervescência da vida mundana, estavam as cocotes, as cortesãs, que as mulheres de família olhavam escandalizadas, de rostos pintados, fumando uma piteira. Elas faziam o entretenimento dos homens ricos. E eram capazes de virar a cabeça de celebridades políticas, escritores, artistas, entre outros. Na Exposição Universal de 1900, a mulher era homenageada com uma exposição feminina. A partir de então, Paris torna-se a capital da moda. A mulher elegante tinha um vestido para cada ocasião, para usar em casa, para sair a passeio, para visitas, para bailes, para teatros e até para o luto. No palacete urbano, centro da vida social e de festas galantes, um grande piano importado da França ou da Alemanha, era exibido. Aliás, tocar piano, bordar, culinária e o domínio da língua francesa eram requisitos imprescindíveis às mulheres que iriam se tornar esposas e mães diletas, elegantes e dedicadas. Belém, a Veneza paraense. Capitão Gaspar Gerardo de Gronsfeld, engenheiro alemão, chegou a Belém em 1753 como integrante de excedentes técnicos que formavam a equipe da comissão demarcadora que iria, afinal, marcar os limites entre as colônias portuguesas e espanholas na região hoje chamada Amazônia. Afirmou: Belém poderia ser
a cidade, muito mais bela que a Adriática Veneza, tão celebrada. Naquela época, Belém era rodeada de baixadas, charcos e níveis baixíssimos. A cidade não dava tantos problemas porque a população se concentrava no atual bairro da Cidade Velha e parte do bairro da Campina. O que Gronsfeld imaginou? Aproveitar os caminhos naturais, os incontáveis igarapés que cortavam toda a zona da cidade e áreas de expansão para o trânsito. Com isso, solucionaria o gravíssimo problema de drenagem e saneamento de todas as baixadas e acabava com os baixios. Algumas das ousadas ideias do projeto: o igarapé do Piri, que corria pela atual Avenida 16 de Novembro e que provocava um baixo em toda a área compreendida, hoje pela Almirante Tamandaré, Avertano Rocha, Padre Otíquio e Gama Abreu, teria seu canal principal desembocando em uma foz, hoje doca do Ver-o-Peso. Toda a bacia do Piri seria devidamente preparada para encontrar-se com uma outra bacia, a do Reduto, na confluência da Estrada de Nazaré, onde hoje se ergue o edifício Manuel Pinto da Silva. Assim, todos os igarapés dos bairros atuais da Cidade Velha, Campina e Nazaré, estariam interligados, formando autênticas estradas fluviais com intenso tráfego de canoas. Como seriam pagos os custos da obra? A despesa se fizesse pelo público, obrigando os moradores a pagarem um tanto por cada remo das suas canoas, quer do comércio interior, quer dos transportes, dos efeitos econômicos, as quais teriam no Lagamar estância segura e independente da guarda dos escravos. Mas a corte de Lisboa vetou o projeto e Belém não ficou mais bela que Veneza. E hoje é o que se vê. A solução foi o aterramento que provocou esta imensa série de problemas. Somente agora, com o programa da macrodrenagem, é que se tem esperança de uma solução em médio prazo. Aqui se encerra este vídeo, continuaremos em outro, as matérias seguintes. José Roberto Almeida Valente, da Estação das Docas.